Um carro esporte novo chegou a um hotel caro em Chicago, brilhando com 1000 luzes. Sentado confortavelmente no banco de trás estava um jovem bonito, genro da família Gilmore, Andy Parker, vestido com um terno xadrez azul escuro. Ao volante estava uma jovem espetacular, com longos cabelos lilazes, em um vestido de noite cor de pêssego, enfatizando claramente sua figura esbelta com pernas longas e um busto impressionante. Astoria Gilmore, a esposa de Andy, tentava agora perguntar ao homem sentado atrás dele se ele havia entendido tudo o que lhe dissera antes, que naquela noite, depois de 5 anos de casamento, ele estaria em grande perigo. Ela avisou o marido que ele teria que deixar a cidade, para o que ela lhe deixaria dinheiro, mas enquanto ela falava, Parker já roncava pacificamente, abaixando a cabeça. A menina deixou o marido dormindo no carro, saindo dele quando o mordomo grisalho abriu a porta avisando que ela era esperada. Encontrando-se sob o olhar atento e as lentes das câmeras dos paparazzi, Astoria imediatamente ouviu sussurros admirando a beleza da terceira filha da família Gilmore. Todos ao redor admiravam sua aparência e o fato de que, em tempos normais, uma senhora discreta dava um aniversário tão luxuoso. De repente, uma multidão de curiosos notou Andy dormindo no carro de Astoria, e toda a discussão passou a reclamar de como ele era um idiota e a procurar o motivo pelo qual ele ainda era marido da senhora Gilmore por 5 anos. Como resultado, a opinião da multidão concordou que o casamento deles poderia ser descrito como uma flor de conto de fadas que caiu sobre uma pilha de estrume, onde a flor, claro, é a de cabelo lilás. E a culpada desta discussão continuou a roncar pacificamente no banco de trás. De repente, o pingente em seu peito começou a brilhar intensamente, dissipando o crepúsculo da noite no carro. No corredor ricamente decorado do hotel, ouviu-se a voz de alguém dizendo, rindo, que a senhora Gilmore passou por momentos difíceis nos últimos 5 anos, insinuando que seu casamento mal-sucedido, na opinião de todos, foi mal-sucedido. A voz pertencia ao chefe da família, Sam Gilmore, que, erguendo a taça, observou que embora o genro fosse um completo idiota, ele teve muita sorte. O taoísta Adrian Brown, na sala com Astoria e Sam, confirmou que a família Gilmore havia ressurgido das cinzas de seu casamento com esse esquisito. E acrescentou que chegaria o dia em que a sorte de Parker acabaria e então o casamento deles terminaria. Com essas palavras, a garota ficou triste e baixou a cabeça. Com uma risada sarcástica, o pai pediu desculpas à filha pelos anos de vida que ela passou casada com Andy e garantiu que seu tormento logo acabaria. Incapaz de suportar, Astoria perguntou em voz alta por que eles não podiam simplesmente deixar o cara ir e deixá-lo em paz, mas seu pai respondeu que estava fazendo isso para o bem dela. E como todos sabiam desse casamento falho, hoje ela deveria rompê-lo diante de toda a cidade, já que o jovem mestre do Palácio Imperial gostava dela. O Gilmore mais velho falou com entusiasmo sobre as vantagens de uma aliança com a família mais influente de Chicago. Naquele momento, um carro caro chegou ao hotel, de onde saiu um Mason King alto, ricamente vestido e bonito, louro, o mesmo jovem cavalheiro. Enquanto os espectadores admiravam sua aparência e se perguntavam, mais uma vez, por que Astoria era casada com um perdedor, o louro notou Andy dormindo no carro. Ao saber pelo gerente quem era, o loiro manifestou o desejo de conversar com o homem adormecido, então ordenou ao segurança que o acordasse. Todas as tentativas de afastá-lo foram em vão, e o cabeludo simplesmente desabou no assento, continuando a roncar alto. Os guardas estavam literalmente rolando no chão de tanto rir, comparando o homem adormecido a um leitão morto. Não tendo conseguido despertar seu pretenso interlocutor, Mason dirigiu-se ao hotel. Assim que ele virou as costas para o carro, metade do amuleto de Andy voou para sua nuca. Depois de se apresentar, Parker perguntou como poderia ajudar King. A comitiva que acompanhava o jovem mestre imediatamente ficou furiosa com o ato desafiador, mas ele os impediu. A loira voltou-se para o interlocutor, dizendo que ouvia falar de seu silêncio desde o casamento, e os guardas que estavam por perto brincaram que ele talvez nem fosse ao banheiro. Ainda na mesma forma zombeteira, Mason decidiu contar a Andy algo que ele supostamente não sabe, ou melhor, que hoje o casamento com Astoria acabou e ela é sua mulher. Sem esperar qualquer reação de Parker, ele lançou outro insulto na cara dele e se dirigiu para o hotel. Nesse momento, o cabeludo lembrou-se de como há 5 anos aprendeu magia, sonhando em se tornar famoso, mas o supressor de almas saiu do controle e trancou sua própria alma e poderes. Foi quando ele foi atropelado pelo carro de Astoria e foi parar na família Gilmore. Saindo do carro, ele entrou no hotel, batendo a porta com força.
Imagens do passado passaram diante de seus olhos, nas quais sua esposa sempre o protegia, sendo a única que cuidava dele de qualquer maneira. Portanto, o herói decidiu firmemente que agora era sua vez de protegê-la. Entrando no salão sob a zombaria do primo de Astória, Aron e sua esposa, Andy se aproximou deles calmamente. Memórias de como esse galo meio barbeado zombou dele e bateu nele durante todos esses anos passaram diante de seus olhos. Depois de cuspir na taça de vinho, o primo entregou a taça ao genro. Todos que viram isso se prepararam para um grande show quando Aron ordenou que este copo fosse bebido como um pedido de desculpas por sua longa ausência, prometendo não quebrá-lo hoje como recompensa. Tirando o copo das mãos do homem parecido com uma pedra, o homem de cabelos compridos perguntou timidamente se ele poderia bebê-lo com certeza, ao que a resposta foi que se ele não o fizesse imediatamente, então a pessoa que o oferecia teria que beber. Faça você mesmo. De repente, Andy agarrou Aron pelo rosto e disse que se ele quisesse beber teria que descer mais. Depois de agarrar o primo pelo pescoço e obrigá-lo a sentar-se de joelhos, o familiar derramou-lhe o conteúdo do copo de vinho na boca. Jogando de lado seu ex-agressor sob os olhares atordoados das pessoas ao seu redor, o cara continuou parado como se nada tivesse acontecido. Os presentes começaram a fofocar ativamente sobre a falta de habilidades mentais do marido inadequado. Depois de cuspir o líquido que encheu o nariz e a garganta do primo, ele, culpando o genro pela perda de reputação, agarrou a faca que estava pendurada na parte de trás do cinto, por baixo da jaqueta. Seu ataque foi interrompido inesperadamente. O mordomo da família Gilmore agarrou-o pela mão e ordenou-lhe que parasse com seu comportamento imprudente, que poderia desonrar toda a família para sempre. E a todos os argumentos trazidos por Aron sobre sua humilhação, o mordomo disse baixinho em seu ouvido que o ajudaria a se vingar, mas agora o chefe da família está esperando por Andy. Superando o orgulho, o primo foi embora, dizendo que estava errado, enquanto empurrava com força o ombro do parente, mostrando que não pensava assim. Dirigindo-se ao genro do proprietário, o mordomo pediu para acompanhá-lo. Ao chegar ao seu destino, o homem de cabelos grisalhos abriu as enormes portas de carvalho para Parker. Quando o rapaz cruzou a soleira, o homem sentado à cabeceira da mesa convidou-o a sentar-se, o que surpreendeu muito o recém-chegado, pois durante 5 anos recebeu ordem de ficar num canto e ouvir silenciosamente as reuniões de família. O Gilmore mais velho começou a falar sobre como, graças à energia aqui de Parker, a família floresceu todos esses anos, mas esta noite, de acordo com a previsão de Adrian Brown, ela desaparecerá, portanto toda a família pode sofrer com isso. Então o divórcio deve ser arquivado imediatamente. O primeiro genro de Gilmore empurrou um documento para o mais novo, perguntando sarcasticamente se ele sabia escrever. O segundo genro, por sua vez, observou com arrogância que o desajeitado agora não consegue nem segurar uma caneta. Olhando para o documento do divórcio sob o ridículo cáustico da família, Parker ficou perplexo como eles puderam fazer isso com ele, mas sabia que ainda poderia se vingar de tudo. A única coisa com que ele realmente se importava agora era sua esposa. A história desabou, gritando que apesar de sua inteligência, eles deveriam respeitar Andy. Os maridos de suas irmãs riram, mas permaneceram em silêncio. Olhando com carinho para sua esposa, o homem de cabelos compridos decidiu consigo mesmo que se ela não assinasse os documentos, ele também não o faria, mas se ela assinasse, ele não ficaria aqui nem por 1 minuto. O mordomo abordou Sam Gilmore, dizendo-lhe que o terceiro jovem cavalheiro de Nova York tinha vindo conversar, acrescentando que esse cara quer conversar com o chefe da família e seu genro famoso, fazendo com que os maridos da primeira e da segunda filhas comecem a discutir sobre quem estavam falando. Brilhando com todos os 32 dentes, o Gilmore mais velho e o primeiro genro se mudaram. O único filho de Sam perguntou à mãe de que tipo de família seu pai estava falando e por que ele não tinha ouvido falar deles em Chicago, ao que ela respondeu que a família Lewis era muito mais influente do que os Kings. Todo mundo quer trabalhar com os nova-iorquinos que são novos na cidade porque isso os levará ao topo. Voltando-se para a filha, a mãe continuou, citando como exemplo a oportunidade que o marido da filha mais velha tinha agora recebido, insinuando que a mais nova precisava lutar pela família King. Olhando para a conversa, Parker pensou que não esperava nada de bom desta família, que faz tudo apenas para seu próprio benefício. Por trás das portas ouvia-se vozes negando a presença de genros espancando pessoas em público. As portas se abriram e um ruivo fogoso em um terno branco luxuoso e deslumbrante entrou no corredor, dizendo com satisfação que havia encontrado quem procurava. Todos os Gilmores congelaram de surpresa máxima. Pulando da cadeira, a mãe gritou que era Lewis e ordenou que todos se levantassem. Correndo até o recém-chegado,
Ela perguntou respeitosamente se ele precisava do segundo genro da família, não acreditando que ele pudesse realmente estar procurando por essa coisa absurda. Afastando o candidato que lhe foi proposto, o ruivo foi direto ao de cabelos compridos. Estendendo a mão, ele se apresentou, expressando sua admiração pelo ocorrido no salão e pedindo um encontro pessoal no dia seguinte. O genro mais velho de Gilmore, assim como o próprio Gilmore, ficaram boquiabertos de surpresa. Sem hesitar em concordar com o encontro, Parker se apresentou a Kevin Lewis em troca. Eles apertaram as mãos para selar o acordo. Os pais de Astoria literalmente não conseguiam acreditar no que viam ou ouviam. O pai ficou indignado com o que acabará de acontecer, imaginando mentalmente como, devido à simples curiosidade de Kevin zombar do tolo, 5 anos de sua luta pela reputação poderiam ser arruinados se Andy de alguma forma tolamente ofendesse o jovem Lewis. Assim que o ruivo saiu do corredor e as portas se fecharam atrás dele, Sam enfurecido começou a gritar com sua filha, forçando-a a assinar imediatamente os papéis do divórcio. A mãe acrescentou histericamente que se Parker fizesse alguma coisa, os Lewis não fariam nada com ele se o divórcio já tivesse sido apresentado. Todos os presentes pressionaram a pobre menina, dizendo que ela era egoísta e deveria pensar no bem da família. A mão de Astoria tremia, seus dedos mal conseguiam segurar a caneta e lágrimas escorriam no documento. O homem de cabelos compridos abaixou a cabeça desapontado porque sua esposa ainda escolheu uma família. A caneta deixou uma marca gordurosa no papel. Jogando seus pertences de lado, a mulher de cabelos lilazes pulou da cadeira e gritou em prantos que era vil fazer isso com uma pessoa, depois do que ela havia feito pela família dela, principalmente com uma pessoa defeituosa. A histeria da menina ganhava força, ela se recusava a ser uma ferramenta nas mãos do pai. A mãe deixou cair a máscara do bom samaritano e olhou para a filha com um olhar assassino. O pai bateu com a mão na mesa e gritou que a menina não sairia daqui até assinar os documentos necessários. Depois de rasgar os documentos de ambos e fazê-los voar, Andy perguntou severamente ao sogro se ele entendia que sua filha não queria assinar nada. Os outros 2 genros começaram a ficar ressentidos com o mais novo, continuando a acusá-lo de baixas capacidades mentais. No entanto, Parker respondeu calmamente que sabia o quão importante era para eles a cooperação com os Lewis, mas lembrou que Kevin só queria falar com ele. E acrescentou calmamente que se eles não respeitarem a opinião de sua esposa, ele dirá ao cavalheiro algo que dificilmente eles gostarão. Garantindo a Sam que se algo acontecer, ele assumirá toda a culpa e não envolverá os Gilmores nisso. Nem o sogro nem o genro mais velho puderam acreditar na repentina mudança e transformação de um tolo em uma pessoa sã. Naquele momento, uma voz veio da porta, prometendo resolver todos os seus problemas. Mason King, que entrou, afirmou que mesmo que Parker dissesse algo aos Lewis, ele provaria que os Gilmores não estavam envolvidos nisso. 5 minutos depois, o genro mais velho perguntou perplexo ao chefe da família se o mais novo realmente iria até o jovem mestre. Sam respondeu que sim, já que o loiro lhe garantiu que o encontro de amanhã com o cabeludo era apenas uma brincadeira bêbada da ruiva, já que suas famílias já haviam concordado há muito tempo em cooperação, que seria discutida amanhã. Olhando divertidamente para a história, a loira perguntou ao pai se ele permitiria que ele e Parker competissem em sua capacidade de cooperar com a família Lewis. O chefe da família pensou muito, tentando escolher o melhor curso de ação, e finalmente decidiu que se deixasse Andy perder vergonhosamente, então talvez a história recuperasse o juízo e finalmente assinasse os papéis do divórcio. Portanto, chamando o mordomo, Sam ordenou-lhe que se certificasse de que Parker voltasse ao seu estado inferior habitual. Astoria ficou agradavelmente surpresa que Parker a defendeu e recebeu todo o golpe, e agradeceu sinceramente por isso. Ao que ele respondeu que ainda lhe devia. Naquele momento, o mordomo se aproximou do casal, informando que já era tarde e que era hora da menina ir para casa, e Andy precisava descansar antes de amanhã. Os boatos se espalharam instantaneamente. Já naquela mesma noite, vozes foram ouvidas no banheiro feminino discutindo como o genro idiota espancou publicamente Aaron Gilmore. As vozes pertenciam a 2 lindas moças se maquiando em frente ao espelho, uma das quais disse que o ofendido Gilmore provavelmente já havia pensado em um plano para se vingar do atrevido. Astoria, que ouviu a conversa, ficou extremamente alarmada ao perceber que uma vingança cruel estava sendo preparada para seu marido. Percebendo que Parker estava claramente em perigo, a garota ligou para o mordomo que ficou com ele, perguntando animadamente se o marido havia chegado em casa e se o primo estava por perto. Ela ouviu que eles estavam indo para o estacionamento, e a contra-pergunta era porque ela estava perguntando sobre o irmão.
A garota disse honestamente ao mordomo que sabia que ele havia impedido Aaron de se vingar de Andy, mas tinha certeza de que ele não abandonaria a ideia. O insidioso homem de cabelos grisalhos garantiu falsamente à filha do proprietário que tudo ficaria bem com o marido. Continuando a explicar que a segurança dos membros da família era seu dever, o velho conduziu Parker propositalmente para uma armadilha. Quando o mordomo desligou, o primo, que os esperava no estacionamento, com alguns bandidos, agradeceu pela oportunidade de se vingar da humilhação. O homem saiu do estacionamento, fechando a porta com força atrás de si. Absolutamente satisfeito consigo mesmo por ter resolvido dois problemas ao mesmo tempo, o velho sorriu por trás do bigode. Aaron, junto com seus amigos, armados com canos, acessórios e soqueiras, começaram a se aproximar lentamente de sua vítima. Jorrando todo o seu ódio verbalmente, o primo balançou com força. O horror conseguiu percorrer o olhar do homem de cabelos compridos. O mordomo que guardava a entrada do estacionamento ouvia com indisfarçável prazer o rugido que vinha de trás das portas. A única coisa que o incomodava era o rosto de Parker, que não podia ser tocado para que o chefe ainda pudesse usá-lo de alguma forma, então abrindo um pouco a porta, ele gritou um lembrete para os canalhas. Em resposta, houve um silêncio mortal. Olhando para dentro, na penumbra do estacionamento avistava-se a figura de um genro esguio parado acima das montanhas de corpos dos agressores, sangrando. O homem de cabelos grisalhos começou a suar frio. Se divertindo no aquecimento, o cara caminhou pelo corredor, falando consigo mesmo sobre como era uma pena ter que usar sua força com tanta escória. Aproximando-se, o herói ouviu um trio incompreensível falando sobre como eles vieram aqui para assistir ao show, como o diretor expulsaria seu genro idiota de casa, e Mason arrastaria sua linda esposa para a cama, chamando de irmão e sugerindo sarcasticamente que ela ainda era virgem. Ninguém entendia quem era ou o que estavam fazendo aqui. Ele suportava os insultos dirigidos a si mesmo, mas quando começaram a gargarejar o nome de sua esposa, Andy não aguentou e ordenou em voz alta aos vira-latas que calassem a boca. Cerrando os punhos, ele pediu desculpas à esposa. Um do trio, um atleta careca e de lábios grandes, começou a intimidar, mas o homem de cabelos castanhos ao lado dele o deteve, colocando a mão em seu ombro. Lembrando quem era, ele caiu na gargalhada, apertando a barriga. Seus amigos seguiram seu exemplo. Cutucando o peito do herói com o dedo, o moreno perguntou sarcasticamente se ele sabia que seria fodido hoje e que sua esposa seria fodida por seu irmão. O karma instantâneo tomou conta do valentão na forma do punho de aço de Parker na mandíbula. O homem de cabelos castanhos nocauteado foi acompanhado por repetidos pedidos de desculpas à história. Os outros dois do trio e o restante das testemunhas ficaram surpresos com o que viram, pois ninguém ainda havia conseguido derrubar Dwayne. Sentado no chão, o homem derrotado começou a lançar ameaças malignas. Reunindo forças, Dwayne fez outra tentativa de atacar seu genro idiota. Seus amigos cantavam alegremente, encorajando o agressor a esmagar seu oponente. Parker chutou o inimigo que avançava sobre ele no estômago, sem sequer tirar as mãos dos bolsos. Os fãs ficaram boquiabertos em choque. Cuspindo sangue e segurando o estômago de dor, Dwayne começou a ficar irritado com seu grupo de apoio improvisado. Furioso, ele gritou para que atacassem o homem de cabelos compridos e ordenou que o matassem. Enquanto isso, no estacionamento, o mordomo tentava reanimar Aaron. Tendo recuperado o juízo, o primo disse-lhe que Parker tinha feito isso com eles. Ele não entendeu como isso aconteceu, pois começaram a atacá-lo, mas o homem de cabelos compridos fez algum tipo de movimento com os dedos, como se estivesse usando magia negra. Como se alguma técnica de mudança inexplicável tivesse feito com que eles atacassem um ao outro. Ao ouvir sons estranhos, o primo e o mordomo se viraram. Sangrando no chão, Dwayne, com todas as suas forças, ameaçou matar todos que o atacassem, e não seu genro. Os caras ficaram perplexos com a forma como isso aconteceu, porque na verdade atacaram a pessoa certa e, como resultado, espancaram seu chefe até a morte. Olhando calmamente para seus oponentes, Andy pisou no homem finalmente derrotado e disse que ninguém deveria se aproximar dele, caso contrário ele quebraria os ossos restantes. Mesmo em uma posição tão vulnerável, o homem de cabelos castanhos continuou a ameaçar Parker com sua família. Mas o cabeludo não o ouviu, dizendo que não se importava com quem ele era ou de onde vinha, mas se não pedisse desculpas a história seria pior para ele, e com essas palavras ele deu um passo com mais força, pressionando os membros quebrados. Tentando mentalmente encontrar uma explicação para como ele chegou a essa posição de estar aos pés de um tolo, Dwayne ficou em silêncio.
Insatisfeito com o curso dos acontecimentos, Andy pressionou com mais força e finalmente forçou o homem de cabelos castanhos a começar a se desculpar. Tendo ouvido o que queria, o ex-tolo desajeitado tirou o pé das lágrimas de crocodilo e do sangrento ofensor de sua esposa. A voz alta e irritada do sogro soou. Sam, junto com o mordomo e Mason, examinaram as consequências, enquanto Gilmore ficou indignado porque seu genro ainda estava aqui, apesar de ter sido avisado para ir para casa. Abordando o gerente Williams, King perguntou o que aconteceu aqui. Sem remorso, o gerente mentiu que Dwayne simplesmente perguntou quem era Parker, e este bateu no jovem mestre sem dizer uma palavra. A loira se perguntou mentalmente como esse genro tacanho foi capaz de derrotar o próprio Dwayne e chegou à conclusão de que ainda existe algum tipo de força na família Gilmore que protege Parker. Observando com raiva o chefe da família que ele não estava desempenhando bem suas funções, Mason continuou a pressão psicológica, insinuando ao pai covarde que ele poderia colaborar com o grupo de Dwayne caso a família King fosse removida. Mas então ele acrescentou discretamente que era improvável que esse grupo cooperasse agora, depois do que seu genro inadequado havia feito, mas Sam praticamente não o ouviu, pensando que o taoísta Adrian Brown estava certo. Assustado com suas próprias conclusões, o mais velho Gilmore começou a pedir desculpas ao homem espancado, implorando perdão e prometendo qualquer compensação. Tendo recusado tudo a ele, o homem de cabelos castanhos jurou furiosamente a Parker que, se ele não se vingasse hoje, mudaria seu nome ao contrário. Astor apareceu e não entendeu o que estava acontecendo, mas sentiu em seu coração que Andy estava em apuros. Fingindo nobreza, King começou a dizer que eles não deveriam perder a cooperação por causa de tal ninharia. No entanto, tais argumentos, para dizer o mínimo, não agradaram ao espancado Dwayne. Ignorando a indignação alheia, o loiro, acionando suas alavancas de manipulação, mandou o chefe voltar para casa, para deixar o genro se vingar. Sam concordou imediatamente, quase começando a abanar o rabo como um cachorro. Depois de chamar todos para irem, ele, conforme ordenado, disse que não havia espaço para todos no carro, ordenando que Parker pegasse um táxi. A indignada Astoria objetou abertamente ao pai que deixar o cara pegar um táxi seria o mesmo que matá-lo. O pai envergonhou a filha, argumentando que estava lhe dando um dia a mais para se tornar membro da família, e ela o acusou de tentativa de homicídio, acrescentando que se o genro chegar ao local com segurança, ele virá pessoalmente ao seu encontro e organizará uma recepção em sua homenagem. O marido da irmã mais velha apoiou o sogro, dizendo que ele, por sua vez, serviria chá para a irmã mais nova. Ao ingressar, Dwayne aumentou a aposta ao dizer que se tudo isso acontecesse, ele não pararia de colaborar. Ouvindo tudo isso, Mason disse que viria amanhã buscar a garota para participar da colaboração com a família Lewis, ao que Sam balançava a cabeça na frente dele literalmente a cada palavra que dizia. Dizendo que era hora de voltarem para casa, o genro mais velho despediu-se do mais novo, dizendo que provavelmente este seria o último encontro. Finalmente, ele fez uma observação cáustica de que talvez seu último sucesso hoje tenha sido uma chance de pedir para ser morto rapidamente. Agarrando a mão do marido, Astoria caminhou decididamente com ele até o carro. Sem hesitar, ela expressou sua posição de que, enquanto Andy fosse seu marido, ela não permitiria que ninguém o tratasse daquela maneira. O pai chocado gritou para detê-la, mas a loira bloqueou sua tentativa de alcançá-la, explicando maliciosamente que adora quando a presa tenta resistir antes de se tornar sua. Sentada no carro, a menina perguntou ao seu único irmão, Barney, por que ele foi com ela. O rapaz respondeu que não era por sua vontade, mas sim a pedido de seu pai para proteger sua filha obstinada, já que algo terrível estava acontecendo perto de seu marido. A garota de cabelos lilazes suspirou tristemente, confirmando que a de cabelos compridos irritou muito o homem de cabelos castanhos e seu grupo. O irmão perguntou irritado por que o genro fez isso, recebendo uma resposta simples de que eles abriram a boca fedorenta na direção errada. Porém, Barney percebeu que ele também zombou dele todo esse tempo, mas ficou impune. Tendo recebido a mentira de um parente de que o cabeludo não conseguiria derrotar o irmão, este ficou muito orgulhoso, cantando seus próprios elogios. A menina, preocupada com o marido, disse-lhe, interrompendo o irmão, que um pouco mais tarde o levaria para fora da cidade. No momento em que ela pediu ao marido que fosse honesto com ela, 2 outros carros alcançaram o carro deles. Um deles bateu no para-choque e o carro deu um solavanco, quase perdendo o controle. A garota pediu a Barney que se separasse de seus perseguidores e deixasse a cidade imediatamente. No entanto, Andy calmamente pediu-lhe que não fizesse isso, mas sim que o deixasse sair do carro.
explicando que eles precisam dele e que enquanto ele estiver no carro todos correm perigo. Agarrando o cara pela manga, a garota gritou que se ele saísse seria morto imediatamente. Um empurrão inesperado e o carro parou no acostamento. Dizendo que o irmão era um bom motorista, Parker pediu-lhe que protegesse a irmã e, batendo a porta com tanta força que ela parou de abrir, acrescentou que não deveriam se esquecer de fazer os perseguidores pagarem pelo carro. Os carros dos bandidos continuavam indo e vindo, e o homem de cabelos compridos entrou na floresta com um andar calmo. Todos pensaram que ele havia se acovardado, abandonado a esposa e decidido fugir. Mas isso não impediu ninguém. Eles desceram dos carros, levaram bastões com eles e correram em meio a uma multidão atrás de um único cara. Duane, como que enlouquecido, ordenou que o fugitivo lhe fosse trazido vivo, pois ele pessoalmente quer matá-lo. Trancada no carro, a história soluçou ao perceber quantos bandidos haviam ido atrás de seu marido. A menina pediu ao irmão que a ajudasse a sair para que ela pudesse falar com Mason, mas ele recusou, citando o fato de ter prometido protegê-la. A mulher de cabelos lilazes afirmou categoricamente que o grupo de Duane não tinha força suficiente para atacá-la, então ela falaria com King, e ele deveria ajudar a salvar seu marido. Usando o último argumento de que se algo acontecer com Andy, ela renunciará ao irmão pelo resto da vida. Depois de libertar sua irmã, Barney foi cumprir o testamento dela. A menina perguntou aos rapazes que abordaram o que ela precisava fazer para que deixassem o marido em paz. Duane respondeu abertamente que mataria o cara e assinaria os papéis do divórcio com sua impressão digital, mas se ela mesma fizesse isso e se casasse com seu irmão Mason, ele permitiria que ele vivesse como uma pessoa deficiente. Astoria objetou que isso era contra as regras e que eles estavam se aproveitando da situação. De repente, como se tivesse se libertado, o loiro latiu para a garota, mandando-a calar a boca e bateu-a contra o carro. Atormentado, ele disse a ela que deu uma chance à família 3 vezes, e agora ela é a única responsável por tudo, então ela não apenas se tornará sua esta noite, mas ele garantirá que Andy estará morto. Observando tudo o que estava acontecendo às escondidas, Barney ficou covardemente furioso. Ele tentou se animar, mas seus joelhos tremiam. Uma voz repentina por trás perguntou por quanto tempo ele observaria sua irmã sendo intimidada. Virando-se, o cara viu o genro e perguntou surpreso como ele veio parar aqui, pois uma multidão de bandidos o perseguia, aos quais se fez a ridícula suposição de que provavelmente estavam perdidos. Tentando envergonhar seu parente, Andy lembrou de como ele sempre se gabava de ser o mais forte, mas por algum motivo ele não foi proteger sua irmã. Barney respondeu honestamente que ele realmente queria ir, mas se fosse, faria inimigos para sua família, então esse pensamento fez com que suas pernas parassem de obedecê-lo. Bufando para seu irmão covarde e chamando de perdedor patético, Parker caminhou decisivamente em direção aos agressores de sua esposa, em resposta à afirmação de que estava simplesmente procurando a morte, disse ao orador para calar a boca. Acrescentando apenas que Barney deve se lembrar de uma regra importante: se alguém ofende quem você ama, você precisa responder na mesma moeda. Os 3 que estavam ao lado do carro ficaram muito surpresos com a chegada do homem de cabelos compridos. Continuando sua história para seu irmão de que se você é um homem de verdade, então deveria se comportar como um homem, ele se aproximou de Duane voando contra ele com um bastão. Balançando, Parker deu um soco antes que o atacante tivesse tempo de entender alguma coisa. Tendo lançado o canalha junto com um morcego, na frente do loiro e de sua esposa, ele surpreendeu muito. Esfregando o pulso, Andy disse conspiratoriamente que agora era a vez de Mason. Mas ele não levou a ameaça a sério, rindo alto e jogando a cabeça para trás. Tendo começado a dizer que o comportamento do genro está agora destruindo tudo que sua família vem tentando há tanto tempo, ele, como sempre, esperava tirar vantagem de sua manipulação. Ele encerrou seu pensamento dizendo que se Parker se ajoelhar, pensará em como poupá-lo. O cabeludo tinha uma opinião completamente diferente, então deu um golpe de direita com simplicidade e calma, obrigando o loiro ao silêncio, espalhando os dentes como pérolas. Fechando a boca, Andy disse calmamente que o lixo deveria saber o seu lugar, e então ele pegou uma lata de lixo que estava por perto, presumindo que o loiro estava simplesmente perdido, e se ofereceu para levá-lo para casa. Tendo recuperado os sentidos, Mason novamente começou a tentar falar com ele de alguma forma, apesar do fato de ele próprio estar tremendo de medo como uma folha. O balbucio de King irritou Parker, então ele colocou uma lata de lixo nele e novamente disse-lhe para calar a boca. Tendo perdido a consciência, o homem loiro, junto com sua nova casa e os restos de comida nela contidos, caiu no chão. Quando houve silêncio, Andy deu um suspiro de alívio,
dizendo que finalmente havia calado a boca. Agachado ao lado do homem prostrado, o homem de cabelos compridos, desabotoando as calças e deixando com a bunda nua, procurava diligentemente algo quando sua esposa se aproximou dele, interessada no que estava acontecendo. Ela perguntou preocupada por que ele fez isso, pois ela pediu para ele não brigar, e agora duas famílias sonhariam em matá-lo. Porém, satisfeito com a descoberta, o marido entregou um maço de notas encontrado no homem nu, dizendo que ele simplesmente lhes causou danos unilaterais e recebeu indenização pelo carro. A garota de cabelos lilazes olhou para ele como se o estivesse vendo pela primeira vez. Astor agarrou Andy pela mão, dizendo que precisavam sair daqui o mais rápido possível, e o arrastou até o carro. Porém, ele diminuiu a velocidade, dizendo que o irmão dela ainda estava escondido ali em estado de paralisia e gritou para ele saia rapidamente. Entrando no carro, eles correram pela estrada noturna. A esposa entusiasmada, dizendo que em breve deixariam a cidade, pediu ao marido que não se envolvesse novamente em tais situações, mas ele disse-lhe para não se preocupar e ir para casa. A partir de tal afirmação, os cabelos da cabeça de Barney se arrepiaram. Ele imediatamente disse que a família Gilmore não seria capaz de protegê-lo. Em geral, quando o chefe descobrir o que aconteceu, ele mesmo o matará. Astoria ficou do lado de seu irmão, confirmando que isso era exatamente o que aconteceria, mas Andy se opôs a eles, fazendo uma pergunta razoável se eles contariam se fossem espancados por um idiota. Satisfeito consigo mesmo, o cabeludo disse ter certeza de que essa vergonha morreria com eles, pois seu povo também permaneceria em silêncio, garantindo-lhe que mesmo que o levassem para fora da cidade, ele ainda voltaria, já que tinha um encontro marcado com Lewis para amanhã e seu sogro lhe deu mais um dia. Impressionado com a racionalidade do pensamento, a lógica e a clareza das relações de causa e efeito, Barney se perguntou com quem ele estava falando agora. Percebendo que era inútil discutir tais argumentos, o irmão disse que estava indo para casa e deu meia volta com o carro, declarando com segurança que agora sempre protegeria Andy. A irmã ficou encantada com a mensagem, mas o genro apenas sorriu e pensou que precisava de proteção. Em voz alta, ele apenas disse ao irmão para ligar para o pai e dizer que está tudo bem e que eles vão para casa. Enquanto isso, uma discussão acalorada acontecia na mansão Gilmore. O pai reclamou com as duas filhas, o genro mais velho e a esposa que o segundo irmão havia contado ao mais velho sobre as travessuras de Parker. Apesar de, graças à sorte deste último, Sam ter conseguido se tornar o chefe da família, hoje riscou todas as conquistas anteriores e o mais velho queria que o segundo irmão assumisse o cargo. Lavender, a irmã mais velha, ficou indignada porque, se isso acontecesse, seria o fim para elas, e a do meio, Apple, temia que a já forte família de seu tio os esmagasse se chegassem ao poder. Apenas imaginando tal reviravolta, o genro mais velho começou a arrancar os cabelos e a se alegrar com a morte iminente do mais novo. O pai garantiu a todos que, graças a King, que organizou a cooperação tripartida, ele manteria o seu cargo. As irmãs deram um suspiro de alívio e o genro mais velho expressou esperança de que o mais novo tivesse sofrido muito antes de morrer. Afinal, apenas uma morte dolorosa poderia compensar o que Parker fez. Uma campainha tocou no bolso do pai. Quando ele levou o telefone ao ouvido, o filho anunciou que ele e o genro iriam para casa. O Gilmore mais velho não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então perguntou novamente ao interlocutor. Ao ouvir a confirmação, Sam largou o telefone de suas mãos e Lila perguntou, intrigada, o que aconteceu? Mal conseguindo pronunciar as palavras, o diretor espremeu que Andy Parker havia retornado, o que deixou o resto da família sem palavras. Chegando em casa e saindo do carro, Barney se perguntou por que as ligações de seu pai sempre causavam um arrepio na espinha. De repente, lembrando-se das palavras de seus pais sobre o que aconteceria se seu genro chegasse em casa, o irmão começou a suar. A compreensão de que este era um plano bem pensado atingiu-o como um golpe na cabeça. Na verdade, parecia que o filho ligou para o pai para avisar que precisava se lembrar de ir embora, já que o genro veio dar um tapa na cara dele. Ofegante como se estivesse sem ar, Barney percebeu em que confusão estava agora. Vendo a condição do irmão, a irmã perguntou com entusiasmo o que havia de errado com ele. A família inteira chegou à soleira da casa. O chefe sorriu o melhor que pôde e cumprimentou o genro com uma voz diligentemente doce, embora cada palavra se tornasse um nó em sua garganta. Ao ver o rosto do pai, o filho tremeu como uma folha em antecipação à raiva justificada, e a filha mais nova lembrou-se dessas mesmas palavras. Piscando para a esposa e olhando para ela com um olhar completamente inocente, Andy perguntou o que ele havia feito de errado.
Incapaz de encontrar palavras, Astoria percebeu que seu marido havia feito isso de propósito. Voltando-se para o genro mais velho, o mais novo perguntou discretamente se o chá estava pronto. Tal atrevimento de Parker desencorajou sua esposa e seu irmão, porque eles entenderam que ele parecia estar deliberadamente se metendo em problemas. Servindo o chá, o genro mais velho ficou cada vez mais zangado, mas se esforçou para se conter. Ao servir a xícara, ele estava literalmente fervendo de raiva e fumando mais do que o próprio chá. Astoria e Barney ficaram completamente chocados com o fato de o marido da irmã mais velha ter mantido sua palavra, apesar de seu ódio feroz por esse homem. O pai perguntou agressivamente ao filho por que ele salvou Parker se o objetivo da equipe era apenas proteger Astoria. 2 outros cunhados atacaram o irmão com acusações. A irmã, cobrindo-o com ela mesma, defendeu-o, dizendo que ele não protegia em nada o marido. Um Sam enfurecido declarou que Astoria era incrivelmente estúpida se ela pensasse que ele poderia acreditar em tal bobagem, e ordenou ao mordomo que carregasse o chicote, e o acusado, entretanto, percebeu que a casa realmente não sabia do espancamento de Mason, caso contrário tal punição claramente não seria suficiente. O homem de cabelos grisalhos trouxe o item necessário em uma pequena bandeja de madeira. Pegando o item que trouxe, Sam balançou o chicote para o filho, declarando que lhe ensinaria uma lição. Mas Andy de repente apareceu por trás e agarrou a mão do sogro, impedindo-o de dar um golpe. Olhando para o mais velho por baixo das sobrancelhas franzidas, Parker lembrou-lhe que mesmo os tigres malvados não matam seus filhos e acrescentou que Barney era jovem demais para morrer. Sam e sua esposa ficaram pasmos e indignados com tal declaração, e o segundo acrescentou que se tratava de um castigo familiar comum e que não se tratava de morte. Os cunhados mais velhos encontraram um novo motivo para o ridículo na brincadeira do filho mais novo, acrescentando que nunca tinham visto ninguém se atrever a opor-se ao direito da família, pois isso era quase traição. Astoria, preocupada com a vida e a saúde do marido, tentou impedi-lo. E o preocupado Barney agradeceu ao cabeludo, mas pediu que ele não se envolvesse em seus problemas. Já fervendo de raiva, o Gilmore mais velho decidiu que seu genro havia se tornado completamente insolente. Como se estivesse enlouquecido, ele balançou o chicote, já direcionando sua raiva para Parker. E Sam ordenou que Tori, que havia protegido o marido, fosse embora, já que Andy se atreveu a infringir a lei da família e deveria ser punido. Agarrando a esposa pela cintura, Parker saltou alto para se esquivar do golpe do sogro e proteger o de cabelo lilás dele. A ponta livre do chicote, já lançada, bateu com força no chão e um toque silencioso foi ouvido. Sam congelou em perplexidade. Cobrindo a história, o infeliz genro perguntou em tom de censura ao sogro por que havia tantas agulhas afiadas no chicote, se isso não era uma tentativa de espancar Barney Gilmore até a morte. Todos na sala ficaram chocados com a quantidade de agulhas espalhadas pelo chão. Rastejando lentamente, Barney perguntou horrorizado ao pai se ele realmente queria espancá-lo até a morte. Atordoado, mas ainda irritado, o pai de família disse que não poderia querer isso e que não estava claro onde havia tantas agulhas no chicote. De repente, percebendo para onde sopravam os ventos, Sam virou-se para o mordomo, percebendo que foi ele quem trouxe o chicote, ao que o grisalho começou a se desculpar e a garantir que havia levado a coisa para seu escritório. Então o Gilmore mais velho atacou o velho, perguntando em tom elevado se ele queria dizer que o próprio pai queria matar o filho. O marido da irmã mais velha, esfregando o queixo pensativamente, expressou sua opinião de que a situação era suspeita e que algo estava claramente errado. De repente, todos os presentes começaram a pensar muito sobre por que apenas o genro idiota percebeu as agulhas e se ele as escondeu ali. Parker, que voltou a ser objeto de atenção de todos, disse calmamente que aparentemente todos na família Gilmore eram cegos, pois não notaram não só as agulhas, mas também o veneno nelas. Sam, ainda mais chocado com suas palavras, não conseguia acreditar no que ouvia. O cunhado mais velho sugeriu com um sorriso que Andy devia ter enlouquecido se pensava que alguém se atreveria a matar Barney bem na frente de toda a família. A mãe da quase vítima, enxugando os olhos com um lenço, e a indignada Apple declararam por unanimidade que não eram assim e nunca pensariam em matar um membro da própria família. O chefe da família, já nervoso, interrompeu o raciocínio dos demais, dizendo que as palavras do genro mais novo deveriam ser verificadas. O experiente mestre examinou as agulhas, e o mordomo trouxe uma notícia que mais uma vez deixou todos horrorizados. As agulhas estavam realmente envenenadas e o veneno nelas era muito perigoso. O pai frio percebeu que alguém queria não só prejudicar seu filho, mas matá-lo, e nas mãos de Sam. Ao mesmo tempo,
Todos os membros da família igualmente chocados, exceto a Astoria e Barney, atacaram o genro mais novo com renovado vigor, tentando provar que foi ele quem escondeu as agulhas venenosas no chicote. A menina de cabelos lilazes abriu a boca para mais uma vez sair em defesa do marido, mas o pai dela se adiantou, latindo alto para todo mundo e mandando calar a boca, já que o genro não tinha absolutamente nada a ver com isso. Todos os presentes ficaram paralisados de surpresa ao ver o chefe se levantar para defender aquele a quem odiava de todo o coração. O Gilmore mais velho explicou que se não fosse por Andy, Barney já estaria morto, então não adianta continuar nesse assunto. Satisfeito, Parker agradeceu ao pai, que saiu imediatamente da sala. Chamando o genro mais novo, o irmão caiu de joelhos e, curvando-se no chão, agradeceu por ter salvado sua vida sob os olhares de espanto dos demais parentes. Além da gratidão, Barney pediu sinceras desculpas por intimidá-lo por tantos anos, mas o cabeludo levantou do chão com um sorriso, dizendo que estava tudo bem, pois eram parentes. Pouco depois, o pai chamou o filho para uma conversa no mirante, onde ele expressou seu pesar pelo ocorrido hoje, ao que respondeu que entendia que era outra pessoa quem queria prejudicá-lo, e não o próprio pai. Mas o diretor estava interessado em outra questão importante, sobre como Parker conseguiu se safar quando o grupo de Duane era tão forte, então pediu ao filho que lhe contasse toda a verdade. O cara hesitou um pouco e disse que antes de contar tudo, primeiro ele mesmo precisava perguntar uma coisa. O mais velho Gilmore esperava alguma pergunta séria, mas em vez disso ouviu uma zombaria em forma de esclarecimento sobre o seu estado de saúde, nomeadamente a presença de hipertensão e tendência a ataques cardíacos e derrames. Tomando isso como uma zombaria aberta, o mais velho ficou furioso, ordenando ao mais novo que contasse tudo imediatamente. Barney começou a falar com entusiasmo sobre o incidente noturno, descrevendo tudo em cores e detalhes. A cada novo fato, Sam ficava cada vez mais sombrio. O final da história literalmente acabou com a cabeça, e parecia-lhe que agora ele havia experimentado não apenas pressão alta, mas também um ataque cardíaco e um derrame ao mesmo tempo. Ao saber do ocorrido, a mãe teve uma histeria chorosa, enterrando mentalmente o que a família havia conseguido com tanta dificuldade. Declarando decididamente que iria fazer um novo acordo de divórcio, que a filha era obrigada a assinar, a mulher saiu da sala. Parker, que passou por aqui imediatamente após ela sair, disse sorrindo para a garota não se preocupar tanto, porque esta era apenas uma cooperação a três, garantindo-lhe que amanhã conseguiria um contrato mais lucrativo com os Lewis. Olhando atentamente para o marido, Astoria pediu-lhe que confessasse se havia se recuperado. O homem de cabelos compridos respondeu que pela primeira vez em 5 anos se sentia bem, e a menina imediatamente perguntou se ele se lembrava de onde ficava sua casa. O marido ficou tenso e pensativo, mas disse que mesmo agora não conseguia responder a essa pergunta. A menina disse que estava tudo bem, pensando que se soubesse onde era a casa dele poderia mandá-lo de volta e não se preocupar com ele. Continuando pensativo, Andy disse de repente que se lembrava que sua família é a número 1 não só em Washington, mas em todos os Estados Unidos. Eles têm 9 artesãos incríveis. Quando o cara começou a falar sobre como esses mestres lhe ensinaram artes marciais, a menina percebeu que estava enganada e que a doença do marido estava progredindo. Decidida a mudar de assunto, ela perguntou quais eram os sentimentos que ele sentia nos últimos 5 anos, mas o cabeludo não entendia o que ela queria saber. Astoria ouvia atentamente o marido, pensando em como era difícil para ele com todo esse bullying. Mas Andy inesperadamente acusou a garota de não se importar nem um pouco com o relacionamento deles e de não se importar com ele, o que é nojento da parte dela. A menina de cabelos lilás, fervendo no mesmo segundo, começou a jogar tudo o que passava em sua mão no marido, gritando sobre como ele ousou ligar para ela, mas o cara divertido respondeu que estava apenas fazendo uma analogia e não queria para ofendê-la. Satisfeito, embora com uma pancada na cabeça, o cabeludo foi dormir em seu quarto. Já pela manhã, enquanto escovava os dentes na margem do lago, Andy observou Barney praticando. Ele se perguntou se foi por acaso que ontem o inspirou a dançar o leão. Mas o irmão disse que queria vencer o concurso para homenagear a família. O homem de cabelos compridos não entendia como uma coisa estava interligada com a outra, então perguntou diretamente. O irmão explicou detalhadamente sua posição e expressou o temor de não conseguir vencer devido à alta competição. Enquanto enxaguava a boca, o genro murmurou que vencer era moleza. E para confirmar suas palavras, ele cuspiu o conteúdo de sua boca diretamente no grande laço vermelho amarrado no topo do alto poste de treinamento, rasgando-o em pedaços e chocando seu irmão.
Barney, surpreso com a precisão do homem de cabelos compridos, perguntou se ele havia sido atirador em uma vida passada, mas Parker, ainda parecendo calmo, disse que era difícil para ele responder, e maliciosamente desviando o olhar e cobrindo a parte inferior do rosto com a parte externa do pulso dobrado, o cara acrescentou que era mais um escravo de sua esposa, continuando mentalmente o pensamento de que se o irmão Barney vencer, isso deve agradá-la. E agora toda a família está reunida, vestida da maneira mais elegante possível, com suas melhores roupas de fim de semana, e pronta para iniciar a competição. Sam, vestido com um smoking com gravata borboleta e um enorme laço vermelho como um presente de Natal, anunciou em voz alta que Mason King chegaria a qualquer minuto e que os Gilmores deveriam cumprimentá-lo da maneira mais digna. Nesse momento, a História, vestida com camiseta branca, camisa xadrez amarela, short jeans curto com bainha irregular e tênis esportivo, se aproximou e perguntou por que seu pai havia ligado para ela. Os pais da menina ficaram horrorizados com a aparência dela e só conseguiram espremer a questão de como ela não tinha vergonha de aparecer dessa forma, e o diretor acrescentou muito indignado que avisou a menina que King viria buscá-la hoje. Seu pai disse a Tori para se trocar imediatamente. Mas então Parker apareceu, vestindo camisa com estampa havaiana, chapéu de palha e shorts florais, com um sorriso sereno, declarando que não havia necessidade de sua esposa se fantasiar, já que Kevin Lewis era o único que os homenagearia com uma visita hoje. Gilmore Sr. gritou com raiva que quando Mason chegasse, seu genro estaria em apuros, e sua mãe agarrou sua cabeça, dizendo que estava tonta. No entanto, Parker ainda relaxou e repetiu que King não estaria lá hoje, e Kevin não gostou do patos. Todo pomposo como um peru, o genro mais velho se intrometeu na conversa e disse que Mason era um homem de palavra e sempre cumpria suas promessas. O genro do meio concordou imediatamente, acrescentando que a loira, ao contrário, disse que Lewis não viria, e as irmãs geralmente o lembraram que ele deveria ter assinado um novo documento de divórcio e saído de casa há muito tempo. Apontando para os mais velhos, o de cabelo lilás os repreendeu por esquecerem rapidamente a quem deveriam ser gratos pelo fato de seu irmão estar vivo e deu um ultimato de que em hipótese alguma aceitaria King. Lavender e Apple voaram para a História, e como se duas cobras tentadoras começassem a sussurrar para ela que ela ainda era muito jovem e irracional, e se ela tentasse, ela definitivamente iria gostar do jovem mestre. Parado ao lado, Andy apenas sorriu porque eles estavam cantando louvores a alguém que não conseguia nem repelir seu ataque. Com a bunda inchada pela tortura, o mordomo ficou sem fôlego e relatou que tinha visto a limusine de King. Os pais de Gilmore ficaram radiantes com a notícia, decidindo que, desde que ele havia chegado, isso significava que ele não guardava rancor deles. Os genros mais velhos zombaram, dizendo que o idiota havia cometido um erro mais uma vez. Parker, ainda com o mesmo sorriso no rosto, continuou calmamente seguindo sua linha, dizendo que não foi ele quem se enganou. O chefe deu a ordem e todos, vestidos como se fossem para um baile, fizeram fila para cumprimentar o querido convidado. A porta de um carro luxuoso se abriu e apareceu um pé descalço na ardósia, com a boca cheia e uma melancia nas mãos, vestindo uma camisa colorida de verão e shorts. Um ruivo saiu do carro e perguntou perplexo que tipo de baile de máscaras eles estavam fazendo aqui. Todos que o cumprimentaram ficaram sem palavras e não entenderam por que Lewis saiu do carro de King. O pai, sem aguentar, fez a todos uma pergunta que lhes interessava. Em resposta, Kevin riu, perguntando se eles não sabiam que o rosto do loiro estava inchado como de um porco. Então ele não pôde vir e mandou seu carro levá-lo. O genro mais novo, parado atrás de todos, virou-se silenciosamente para os mais velhos, percebendo que o alardeado homem de palavra ainda não viria. Naquele momento, o mordomo correu até Sam, dizendo que o diretor havia ligado e ordenado que levasse Lewis para a velha mansão. Ao ouvir as novas informações, Andy começou a pensar que o verdadeiro chefe da família, o velho Gilmore, mora na mansão da família, e o pai de Astoria está apenas cumprindo seus deveres. Percebendo que a aparição de Lewis aqui alarmou o velho, Parker decidiu a todo custo conseguir essa cooperação para ajudar sua esposa. Ao saber que o mais velho queria vê-lo, Kevin pediu a Andy que o acompanhasse, elogiando casualmente suas roupas. Os genros ficaram arrasados e abalados com o que estava acontecendo, competindo entre si para convencer o pai de que o mais novo não deveria ter permissão para ir com Lewis. No entanto, Sam disse-lhes para não interferirem com Andy, uma vez que a cooperação tripartida está ameaçada, e resta uma chance, ainda que ilusória, de que o cabeludo convença a ruiva. Austin Gilmore, um velho grisalho e alegre, com o mesmo bigode e barba grisalhos, sorriu radiante,
cumprimentou os que compareceram e agradeceu ao jovem cavalheiro por aceitar o convite. Respondendo prontamente à cortesia, Kevin continuou a conversa falando sobre o grande feriado realizado pela família Jacobson, focando no fato de que para onde quer que você olhe, os preparativos estão em andamento para isso. Inesperadamente, o velho pediu ao rapaz que o ajudasse a escrever um pôster, e Lewis, concordando, disse que era conhecido como o Deus da Caneta em Nova York. Curvando-se sobre o papel, o ruivo fingiu ser um especialista e disse que era poderoso, mas o mais velho imediatamente objetou que era indigno. O mais velho disse que Jacobson agora procura por toda a cidade bons calígrafos para apresentar sua família da melhor maneira, e inúmeros mestres submeteram seus trabalhos ao concurso. Tendo amassado decisivamente seu pôster, o que surpreendeu o cara, Austin explicou que não tinha nível suficiente para competir com os demais. Começando de longe, Gilmore, enrolando a barba, começou a falar sobre como queria pedir um favor a Lewis. Caindo de joelhos na frente do rapaz, o velho rezou para que o Deus da Caneta de Nova York escrevesse um pôster para o concurso. Tentando criar o mais velho, Kevin não soube explicar para ele que na verdade ele não sabe fazer nada e só estava se exibindo agora, mas o primeiro insistiu. Porque se não vencer a competição, então ele não tem sentido em viver, pois não pode ajudar sua família. Encontrando-se encurralado, o cara concordou em fazer o que lhe foi pedido. Levantando-se instantaneamente e sorrindo como uma moeda nova, Austin expressou sua gratidão, não esquecendo de lembrar que pessoas de alto escalão como ele deveriam sempre manter sua palavra. O que deixou claro para o menino que era uma atuação simples e ele havia sido enganado. Encontrando-se preso, Lewis pediu ao velho que fosse primeiro e ligasse para Parker para falar com ele enquanto escrevia. Saindo pela porta, Gilmore disse a Andy que o jovem mestre queria vê-lo. Os outros dois genros não entendiam como o filho da família mais influente de Nova York era tão favorecido por esse idiota e como ele tinha tanta sorte. Contando apressadamente ao homem que apareceu sobre seu infortúnio, Kevin tentou retratar pelo menos alguma coisa no pôster. Surpreso que o ruivo estivesse fazendo caligrafia, como se não tivesse ouvido sua história, o ruivo, intrigado, concordou em avaliar a obra. Vendo a mancha e os rabiscos terríveis parabenizando banalmente Jacobson por seu aniversário, o novo conhecedor ficou um pouco surpreso. Sem saber como dizer que era feio, Andy sugeriu que ele mesmo escrevesse e passasse para o loiro como se fosse obra dele. Quando solicitado a esclarecer seu nível de caligrafia, Parker respondeu com orgulho que realmente estudou com aquele que era chamado de Deus da Caneta. Encantado com essa virada, Kevin confiou inteiramente no homem de cabelos compridos. Repassando mentalmente os acontecimentos da noite anterior, o ruivo elogiou-se por ser um bom juiz das pessoas, e não foi à toa que pôs os olhos neste rebelde, sentindo nele as qualidades de um grande líder com habilidades excepcionais. Lewis estava realizando uma autocelebração interna quando seu protegido anunciou que ele havia terminado de escrever. Vendo rabiscos ainda mais feios que os seus, o jovem mestre ficou horrorizado. Sem palavras pelo que viu, ele percebeu que estava errado em suas suposições sobre o homem de cabelos compridos. Uma voz veio de trás da porta, perguntando se o hóspede já havia terminado seu trabalho, fazendo-o sentir uma sensação de choque elétrico. Mostrar o trabalho de Parker equivalia a perder prestígio. Então, tendo decidido pintar novamente, mas sem correções, Kevin pegou o pincel. Porém, seu plano não estava destinado a se concretizar, pois seu companheiro abriu a porta e deixou entrar na sala seu avô, que estava muito ansioso para desfrutar da criação do jovem mestre. Com respeito demonstrativo, o velho pediu para olhar a obra-prima do Deus da Caneta. Mentalmente indignado porque o cabeludo deixou seu avô ir antes do tempo, Lewis decide que vai deixar de lado o terrível trabalho e mostrar o seu, pois apesar das correções, ele ainda é melhor que esse meio-mestre. O ruivo queria levantar a mão esquerda, mas Andy se adiantou e levantou a mão direita, na qual o cara segurava seu trabalho. Pronto para afundar de vergonha, Kevin decide que precisa deixar Chicago com urgência e nunca mais voltar aqui. Olhando o que estava escrito, o velho abriu a boca surpreso. Correndo para o jornal, ele começou a ler o texto, recitando constantemente epítetos elogiosos, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Kevin não conseguia acreditar no que estava acontecendo, e o autor do texto ficou com os braços cruzados sobre o peito. Continuando a curtir o papel em suas mãos, o avô literalmente sorriu de felicidade, dizendo que era uma honra para ele receber tal presente. Ele admirou a clareza e a rima com que as palavras foram escolhidas, e até mesmo escritas no estilo antigo que Jacobson tanto amava que os tolos não entenderiam, então esta caligrafia tem todas as chances de vencer a competição.
Devido ao seu analfabetismo, Lewis não conseguia entender como uma escrita tão desajeitada poderia ser melhor do que o que ele escreveu. Porém, orientando-se rapidamente, disse que este ainda não era o seu melhor trabalho, pois o havia feito às pressas. Austin, mais uma vez agradecendo ao jovem mestre, percebeu que ele havia esquecido de assinar e pediu-lhe que o fizesse agora para poder apreciar o espetáculo da obra de um verdadeiro mestre. Pegando o pincel na mão, Kevin começou a descobrir freneticamente como poderia sair dessa história e não cair de cara no chão, pois ficaria imediatamente claro pela caligrafia que não foi ele quem a escreveu. Dizendo que não poderia fazer isso, pois então seria o dono desta carta, o enganador deu um tapinha no ombro do vizinho, dizendo que seria melhor ele assinar, pois era um presente para ele. Surpreso, o velho perguntou surpreso se o jovem tinha certeza de sua decisão, o que imediatamente confirmou. Pegando resolutamente o pincel, Andy se aproximou do pôster, e o mais velho estremeceu de entusiasmo, preocupado com a possibilidade de estragar uma carta tão maravilhosa. O genro rapidamente assinou quando necessário. Apertando o coração, o avô correu até a mesa para verificar se aquele idiota havia estragado uma carta tão valiosa. Como já era tarde, e para mudar rapidamente de assunto, o jovem disse que era hora de avançar para as negociações de cooperação, o que surpreendeu muito o velho. Concordando, Austin começou a mandar Parker embora para ficar sozinho com Lewis. Mas este o deteve, dizendo que, pelo contrário, queria conversar em particular com o genro, e não com o avô. Corando profundamente de vergonha, percebendo que na verdade não tinham vindo até ele, mas sim ao jovem marido de sua neta, o mais velho despediu-se e saiu pela porta. Depois de cruzar a soleira, o velho foi atacado por perguntas entusiasmadas de seu filho e de outros parentes. O humilhado chefe revelou que Lewis estava negociando com Parker e deu-lhe uma carta caligráfica. Então, graças à sorte do tolo, eles têm a chance de conseguir algo. A informação chocou toda a família, com exceção de Astoria, que não escondeu a alegria pelo marido. Deixado sozinho, o ruivo agradeceu ao interlocutor por ajudá-lo a não perder prestígio, mas imediatamente estabeleceu limites, dizendo que isso não afetaria sua decisão de cooperar. Para mostrar sua importância, ele disse que antes de chegar à casa dos Gilmore, ele estava com os Kings, e seu povo permaneceu lá para formalizar um acordo com eles caso ele não ligasse antes da meia-noite e não cancelasse a decisão. Olhando para o relógio, notou que faltavam apenas alguns minutos para a família, perdida em todas as frentes, se cobrir com o cobertor. Para isso, ele fará diversas perguntas, e se as respostas o satisfizerem, mudará de decisão. Enquanto isso, atrás da porta, indignavam-se os genros mais velhos, que não entendiam como uma pessoa tão influente poderia escolher um idiota para as negociações. Eles ficaram irritados com seu amor incompreensível pelo homem mais jovem e expressaram dúvidas de que Lewis fosse capaz de tomar uma decisão tão míope, mas se isso acontecesse, eles não seriam capazes de se livrar de Parker. Enxugando o suor frio da testa, Sam disse que o loiro nunca toma decisões levianamente, por isso é chamado de terceiro jovem mestre sem sucesso em Nova York. Então o pai lembrou-se dos rumores que circulavam sobre o jovem mestre e que ninguém ainda havia passado no teste. E se as negociações tivessem sido conduzidas por um ancião astuto, talvez algo fosse possível, mas com um genro rude e tacanho as chances são zero. E na sala, o ruivo fez sua primeira pergunta sobre o que o cabeludo escolheria, vingança ou paciência, caso fosse privado de algum mérito em um assunto importante. A resposta foi que ele daria dinheiro, riqueza e fama, uma vez que não lhe interessavam. Ao ouvir a resposta a uma pergunta, Kevin imediatamente fez a seguinte, que consistia em escolher entre o poder sobre o mundo inteiro e a mulher que amava. Sem hesitar, Andy respondeu que escolheria os dois ao mesmo tempo, ao que recebi imediatamente uma contra-pergunta sobre como isso poderia ser feito no mundo real. Continuando a pressionar o seu interlocutor de que o futuro de uma família inteira dependia de cada resposta sua, o ruivo esperou pela resposta decisiva. Naquele momento, o telefone de Sam tocou na mesa do corredor. Pegando o telefone, ele ouviu a voz de Mason, que perguntou venenosamente como estavam as coisas. Então, com conhecimento de causa, disse que sabia das negociações em andamento, mas observou que isso era apenas uma formalidade, já que Lewis havia concordado com ele pela manhã. E quando ele assinar todos os papéis, a família Gilmore terá algo com que se preocupar. O pai começou a implorar para discutir tudo, mas o telefone já estava desligado. Olhando para a tela em branco do aparelho, Sam repetiu aos genros o que King lhe contará sobre o acordo, resumindo com tristeza que o mais novo não tinha chance. A este respeito,
Ordenou que lhe trouxesse imediatamente uma nova versão dos documentos do divórcio, a fim de salvar a família casando a história com Mason. A pobre menina observava com medo o pai, como um tigre furioso enjaulado, andar de um lado para o outro, o que a fez pensar na desesperança da situação em que se encontrava. A risada satisfeita de Lewis veio de trás da porta, o que atraiu a atenção de todos no corredor. Depois de desligar o telefone, um rei presunçoso sentou-se em sua cadeira, antecipando como seria doce a vingança quando assinasse o contrato. Naquele momento, o pessoal de Kevin entrou em seu escritório, para o qual Mason imediatamente sorriu, informando-lhes de forma impressionante que estava pronto para assinar todos os documentos. Mas quem entrou rapidamente derrubou a arrogância do loiro arrogante, avisando de que estava indo embora, já que seu chefe havia mudado de ideia sobre assinar um acordo com esta família. Explicando que Lewis não obteve as respostas que precisava de King, mas as obteve de Parker, então em Chicago ele trabalharia apenas com os Gilmores. Saindo do escritório do mais velho, abraçando o ombro do homem de cabelos compridos, o ruivo riu muito, elogiando-o por uma resposta tão maravilhosa, e alegremente fez planos para o futuro com novos parceiros, enviando abertamente a família do loiro em um longo viagem. A família inteira assistiu de boca aberta. Não acreditando nem no que via, nem no que ouvia, Sam se aproximou de Kevin e perguntou timidamente se Lewis realmente havia escolhido colaborar com Parker, pois antes disso ele havia rejeitado todos os candidatos. Kevin riu muito, dizendo que a resposta de Andy estava totalmente de acordo com suas preferências. Lembrando a facilidade com que o cara respondeu sua pergunta, dando um exemplo de comparação que as pessoas costumam fazer para falar sobre escolhas na vida, onde é preciso conseguir abrir mão de uma coisa para conseguir outra. E então, levantando-se da cadeira e agarrando a ruiva pelo peito, o cabeludo continuou que se esforça para conquistar o mundo. Portanto, se não consegue 2 petiscos saborosos de uma vez, então não adianta fazer nada de forma alguma. E casualmente ele lembrou ao examinador que foi chamado de terceiro jovem mestre sem sucesso, levando-o suavemente à conclusão de que se ele decidir colaborar com esta família em particular, ela se tornará a mestre número 1 não apenas em Nova York, mas em todo o país. Na verdade, no seu conceito, apenas o peixe-baleia e o urso são incompatíveis. Kevin ficou surpreso então, perguntando por que de tal opinião, pois havia outras opções. Mas Andy explicou calmamente que eram ilegais. Dito isso, Lewis repetiu que ficou encantado com tal resposta, já que esse cara bastante ambicioso também se revelou sensato o suficiente para não ultrapassar os limites. O pai e o genro mais velho ficaram chocados com o que ouviram, tudo lhes parecia irreal. Satisfeito com o resultado do encontro, o jovem senhor saiu, acenando alegremente com a mão em despedida. O cabeludo não ficou menos satisfeito, pois estudou previamente as preferências do hóspede e preparou as respostas corretas para ele. Naquele momento, os cunhados mais velhos trouxeram os papéis do divórcio para Sam, e ele murmurou algo inaudível sobre a verdade. Rasgando os papéis diante dos olhos atônitos dos maridos das filhas, ele disse severamente que o mais novo estava certo sobre a inutilidade de suas disputas, acrescentando que agora Parker não pode ser levado, pois dele depende o futuro da família. Jogando pedaços de papel, ele latiu com raiva que eles eram bastardos míopes, e sem ouvir nenhuma objeção, foi embora. Enquanto isso, em sua mansão, o loiro destruía tudo, descontando sua raiva nas coisas. Ele mesmo não conseguia entender com quem estava mais zangado, com o pai de família ou com seu genro tolo. De qualquer forma, embriagado pela sua raiva, decidiu declarar guerra aos Gilmore e mostrar que a alardeada família de Nova York a Chicago não tinha poder. O sol já estava bem alto quando a mulher de cabelos lilás saiu do escritório do avô na antiga mansão e disse ao marido que havia terminado de discutir o negócio e que eles poderiam ir para casa. Os genros mais velhos, afastando-se, aguçaram um rancor contra o mais novo, discutindo que ele logo relaxaria e cometeria erros. De repente, uma voz alta começou a ser ouvida na entrada, procurando o homem de cabelos compridos de forma muito agressiva. Um homem rechonchudo, de terno listrado marrom, balbuciando de raiva, exigiu que Parker se ajoelhasse e pedisse desculpas por ter batido no filho. Os dois cunhados ficaram radiantes com a retribuição inesperada que recaiu sobre a cabeça do terceiro, na pessoa do tio Harvey, irmão mais novo de Sam. A história imediatamente saiu em defesa do marido, dizendo que já havia esclarecido a situação e sabia que Aaron era o culpado pelo conflito. Mas o gordinho continuou sua lista de coisas supostamente terríveis que Andy havia feito e, portanto, merecia o castigo mais severo, que com certeza receberia quando seu tio conversasse com seu pai e irmão. Longair aproximou-se do homem indignado e,
apesar das objeções da esposa, disse que estava pronto para aceitar qualquer punição, e o tio, virando-se desafiadoramente, prometeu cuidar disso. Os cunhados cercaram Harvey, pedindo-lhe que punisse Andy pessoalmente, já que apelar para o mais velho e o chefe não adiantaria nada, pois agora estavam protegendo o idiota. Mas o homem não acreditou neles, dizendo que tanto o irmão quanto o pai odiavam o idiota e não podiam quebrar as regras familiares pelas quais ele agia. Dispensando presunçosamente seus parentes, o segundo Gilmore e seu quarto filho dirigiram-se ao escritório. Ao entrar, recebeu imediatamente a confirmação de palavras que lhe pareciam absurdas. Estremecendo com o corpo inteiro com a notícia, pai e filho não conseguiam acreditar no que ouviam. Além disso, Austin e Sam afirmaram por unanimidade que Parker é um cara decente, e não seria o primeiro a entrar em uma briga. Ele prefere se defender dos ataques de Aaron, então Harvey precisa criar melhor seu filho. Dirigindo-se diretamente ao sobrinho, o diretor perguntou por que o quarto filho do irmão tratava tão mal o terceiro genro. Como resultado, o casal que compareceu foi punido e foi obrigado a reescrever as regras da família 10 vezes. Humilhados, insultados e tendo perdido terreno, pai e filho deixaram o escritório do presbítero. O genro mais velho, ao ver dois perdedores saindo da mansão, minutos antes, que se consideravam o umbigo da terra, reclamou que não o ouviram e não puniram pessoalmente o culpado. De repente, Andy virou-se para sua esposa. Sem se virar para a garota, ele pegou a mão dela e disse que queria que ela lhe contasse sobre Harvey Gilmore. Surpresa com sua ação, pois o casal era casado apenas formalmente, a menina mal conseguia formular sua pergunta sobre o que exatamente lhe interessava, pois todos os seus pensamentos estavam ocupados com o fato de ter sido tocada por um homem pela primeira vez em sua vida. Parker pediu à menina que não se apressasse e pensasse cuidadosamente se houve algum conflito recente entre o tio e o pai. O cabelo lilás disse que não houve conflitos, mas durante toda a sua vida Harvey percebeu Sam como seu inimigo jurado e eles não se davam bem desde a infância. Pensando em tudo isso, Andy chegou à conclusão de que se o único filho do mais velho morresse, o filho mais novo de Austin se tornaria automaticamente o chefe da família. Entusiasmadas, as irmãs perguntaram à História se ela estava com febre, pois seu rosto estava todo vermelho e sua cabeça literalmente fumegava. Cumprindo sua punição em sua vila, Aaron sonhou em se vingar do marido de sua prima. Seu terceiro irmão, Stanley, aproximou-se dele e prometeu que ajudaria o mais novo a se vingar. Encantado com seu retorno, Aaron atacou o mais velho com perguntas sobre o que havia aprendido, recebendo uma resposta abrangente de que havia ingressado na Irmandade dos Mágicos, e apesar de ter dominado apenas o básico, eles eram suficientes para lidar com pessoas comuns. Mostrando uma pequena sacola de mudança, o de cabelo roxo disse que enquanto Adrian Brown estava por perto, ele tinha medo de interferir, mas agora quer fazê-lo sentir o gosto amargo. Abrindo a bolsa, ele soltou a cobra que estava definhando nela. Sentada à sua mesa na mansão Gilmore, a História, cercada por milhares de documentos, segura a cabeça, perguntando ao marido se ele está confiante em sua decisão de confiar a ela todo o trabalho administrativo. Continuando a limpar a poeira alegremente, vestido de avental e com um lenço na cabeça, Andy disse que havia prometido glória a ela, e como não entendia de negócios, todos deveriam fazer o que sabem, para que ela o fizesse. Parte, e ele é meu. A menina percebeu com cansaço que o marido só costura e limpa, e talvez devesse pensar em coisas mais sérias. Parando de repente e ficando sério, o cara ficou tenso. A de cabelo lilás perguntou confusamente o que havia de errado com ele, com medo de que suas palavras duras o tivessem ofendido ou o fizessem pensar. Tirando o cachecol, o cabeludo saiu rapidamente, dizendo, sem nem se virar, que precisava ir ao banheiro. A menina não acreditou que seu comportamento se baseasse apenas na vontade de ir ao banheiro. Saindo para o corredor, Parker viu no lustre a mesma cobra que Stanley havia libertado. Relaxando imediatamente, ele ficou feliz por estar certo e por esta ser uma cobra espiritual comum. Um pouco desapontado por uma técnica tão fraca ter sido usada contra ele, o cara acenou facilmente com a mão. A cobra, envolta em chamas azuis, voou do lustre. Pegando-o calmamente com as próprias mãos, pensou Andy, percebendo que esse réptil pertencia a algum grupo muito sério, percebeu que ultimamente tinha muitos inimigos, mas o fato de alguém ousar entrar na casa de sua esposa já era demais. Naquele momento, alguém ligou para sua esposa, pois Mason havia chegado na casa deles, e o diretor mandou que ele descesse. Aos olhos do cabeludo, o loiro imediatamente se tornou o primeiro suspeito. Sem pensar duas vezes, Parker decide responder ao seu querido convidado com a mesma moeda,
Por isso ligou para a esposa para cumprimentar o recém-chegado. Sentado imponentemente no gazebo em frente ao segundo Gilmore, King, deliberadamente em voz alta, anunciou que a cooperação tripartida estava sendo transferida para sua família. Aproximando-se dos pais abatidos, Astoria perguntou o que aconteceu. O pai disse que Mason especificamente, na frente deles, transferiu a cooperação para seu irmão mais novo, a fim de apoiá-lo na luta contra eles. Enquanto a garota de cabelos lilás perguntava incrédula, o loiro sentou-se pomposamente e se alegrou em sua alma, saboreando como os Gilmores mais velhos se arrependeram da chance que perderam. Sorrindo alegremente, Parker se aproximou dele por trás, e apoiando o cotovelo na lata de lixo, cumprimentou o cara. Perguntando como ele dormiu na noite passada e se havia pegado um resfriado, o homem de cabelos compridos deu um tapinha significativo no tanque verde com a palma da mão. Pelas lembranças desse incidente, Mason começou a ter dificuldade para respirar, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Cobrindo-se com as mãos e apoiando a cabeça nos ombros, King quis recuar rapidamente, então pediu para transferir a reunião para o escritório, ao qual o perplexo Harvey disse que planejavam fazer isso na frente de seu irmão mais velho, mas o convidado não queria mais nada, exceto o que fazer com o genro que veio. Segurando um sorriso, Andy observou enquanto aqueles que tentavam se mostrar como reis do mundo fugiam vergonhosamente. Pensando que o loiro havia pedido por isso, ele silenciosamente ordenou que a convidada assustadora voltasse para sua mãe, que ele acreditava ser Mason. A cobra rastejou para fora da perna da calça e rastejou obedientemente para onde foi ordenada. Os dois cunhados mais velhos e Lila, que observavam o que estava acontecendo, discutiram as consequências futuras de tal cooperação. O mais novo aproximou-se deles e disse-lhes para não se preocuparem, pois o acordo com os Levises era muito mais significativo do que com os Kings. Mas os seus familiares atacaram-nos, zangados por ele não compreender que a sua cooperação era temporária e que as relações prejudicadas com as autoridades locais teriam um efeito imprevisível. Resmungando alguma coisa, Parker colocou as mãos atrás das costas e fez um leve movimento com 2 dedos, desejando mentalmente que o loiro se divertisse. Imediatamente houve gritos e gemidos, para os quais todos se viraram. Aaron, esfregando os punhos satisfeito, comemorou a vitória com o irmão. Aproximando-se do cara convulsionando no mato, eles zombaram dele abertamente e até pegaram o telefone para tirar toda essa vergonha e postar online. Iniciada a transmissão ao vivo, os irmãos ficaram pasmos de horror quando o cara gritando como um porco mostrou o rosto para a câmera. Os espectadores não apenas reconheceram Mason instantaneamente, mas Harvey ria constantemente dele, chamando-o pelo primeiro nome. Encharcados de suor frio, horrorizados com a situação em que se encontravam, eles leram comentários sobre o quão patético e ridículo King era. Animado, Sam correu até o irmão e perguntou o que havia acontecido, ao que ele respondeu que a loira havia sido mordida na bunda por uma cobra, e o cunhado mais velho, que estava atrás, correu para chamar uma ambulância. Os 2 irmãos começaram a sussurrar baixinho sobre o erro e a possibilidade de neutralizar o veneno. Ao ouvir isso, Andy percebeu que também estava enganado e foram eles que jogaram a cobra, e não aquele que ele pensou a princípio. Olhando mais de perto, o homem de cabelos compridos viu uma aura roxa de poder de cobra emanando de Stanley. Em pânico, Harvey afirmou que Mason talvez não esperasse por uma ambulância, então perguntou se alguém poderia ajudá-lo. Depois de tirar o sapato do loiro, Parker, dizendo que faria isso, caminhou até o lago e pegou água com o sapato. Perplexo, Sam perguntou por que seu genro precisava do sapato de King, cujo pé com meia exalava um odor venenoso. Fazendo uma expressão ingênua no rosto, o homem de cabelos compridos perguntou se suas ações não eram claras para ninguém. E sob os olhares estupefatos dos irmãos Gilmore mais velhos, ele jogou água do sapato fedorento diretamente no rosto do homem mordido. A todas as reações à sua ação, Andy respondeu sem rodeios que estava simplesmente salvando Mason. A maioria ainda estava inclinada a acreditar que desta forma o genro não salvou, mas tentou se vingar de King e sugeriu punir imediatamente o idiota. Porém, após limpar a garganta da espuma, o loiro recobrou o juízo e perguntou quem o salvou e qual era o fedor em seu rosto. O genro mais velho respondeu que era o mais novo, e o tio detalhou o procedimento de resgate. Confuso sobre por que seu inimigo o salvou, Mason repetiu essa informação em sua cabeça até decidir que tinha um fungo nos pés. Essa descoberta fez sua boca espumar novamente. Uma ambulância chegou nesse horário e rapidamente levou o paciente embora. Segurando o nariz contra o fedor, Astoria disse ao marido que, embora tenha sido bom ele ter salvado o loiro, ele provavelmente guardaria rancor pela maneira como o fez. Nesse sentido,
Ela recomendou que ele ficasse um pouco em casa para não se meter em sérios problemas, mas nessa hora ele, como se não a ouvisse, atendeu o telefonema. Tendo descoberto em qual bar o interlocutor estava, ele prometeu que viria imediatamente. A preocupada mulher de cabelos lilazes tentou impedir o marido, pois ele poderia morrer, mas ele se referiu à importância do encontro com Lewis. E ele prometeu que o irmão dela o levaria e o protegeria. Barney, já sentado ao volante de um carro de 2 lugares com capota aberta, confirmou as palavras do genro, e naquele momento a irmã pensou que não era o marido que precisava ser protegido, mas outros dela marido. Depois de pisar no acelerador, o irmão não deixou a menina terminar. A menina descontente percebeu em seus pensamentos que seu marido estava se tornando cada vez mais incontrolável, e com ele seu irmão. O grito de dor foi ouvido em todo o hospital. Até então, os médicos ainda não tinham conseguido determinar a causa da condição de King enquanto ele estava no hospital. Duane, passando por seu quarto de muletas, reconheceu a voz e congelou no meio do corredor, ouvindo. Tendo voado para a sala de onde vinha o grito, ele ficou pasmo e perguntou o que Mason estava fazendo aqui e se ele realmente se sentia pior do que ele. A loira, cuja saúde física e psicológica deixava muito a desejar, ficou histérica porque Parker era o culpado por tudo isso, e que precisava fazer o agressor sofrer. Um novo ataque atingiu o homem deitado na cama, e Duane, que viu tudo isso, garantiu que reuniria as pessoas e com certeza se vingariam do genro mais novo dos Gilmores. Kevin, em seu terno branco impecável, estava sentado na beirada de um sofá de couro marrom na sala VIP de um bar sofisticado, erguendo uma taça com outros 2 jovens cavalheiros de terno para comemorar o sucesso de suas apostas. Diminuindo um pouco o nível de diversão, o ruivo perguntou ao homem sentado com 2 garotas seminuas se ele tinha medo de que seu avô descobrisse como seu neto ganhava dinheiro usando a dança do leão. O jovem cavalheiro cordiaço garantiu que seu avô tinha em alta conta e não o testaria, mesmo que soubesse como ganhar dinheiro. O loiro sentado à sua frente ergueu outro copo de álcool de alta qualidade, como brinde, desejou mais dinheiro ao vizinho. As meninas sentadas de cada lado de Jacobson, com sorrisos maliciosos e insinuantes, pediram-lhe que lhes mostrasse o que aprenderá com os velhos mestres. Decidido a se exibir, o cara de ombros largos concordou em fazer um show privado para os dois. Tirando do bolso interno de sua jaqueta uma estatueta de papel de um homem, Eric pediu às meninas que nomeassem a data de nascimento de alguém, que ele escreveria neste pedaço de papel e então seria capaz de controlar essa pessoa. Ele perguntou decididamente sobre quem queria, mas todos, tremendo um pouco de medo, ficaram em silêncio. A loira, decidindo mudar de assunto, quis fazer outro brinde. Já bastante bêbado, o jovem Jacobson continuou a pressionar os presentes para que um deles fizesse o papel de cobaia. Enquanto o bebedor começava a dar desculpas, Kevin tomava um gole diplomaticamente de sua bebida, tentando ficar longe desse assunto delicado. Justamente quando ele pensou que Deus me livre de Andy aparecer aqui agora, a porta da sala VIP se abriu. Sorrindo por todos os lados, o homem de cabelos compridos pediu desculpas a Lewis pelo atraso. A bebida inteira escorreu da boca da ruiva como uma fonte. Todos os olhos estavam voltados para o recém-chegado. Eric perguntou se Kevin estava falando dele, e o loiro, que o reconheceu como o genro débil mental dos Gilmore, sugeriu fazer um experimento com a estatueta nele. Percebendo com quem estava lidando, Jacobson apoiou a ideia e exigiu que Parker lhe contasse sua data de nascimento, prometendo que teria misericórdia dele. Como se não tivesse ouvido, Andy perguntou ingenuamente sobre o perdão, e quando ele repetiu suas palavras, o homem de cabelos compridos riu, dizendo-lhe que estava louco. Depois de explicar com calma sua posição, o cara esclareceu discretamente se era o imperador quem estava dizendo isso. Nenhum dos presentes esperava tal situação, então todos olharam para o recém-chegado, surpresos. A ruiva agarrou a cabeça em pânico, pensando que havia convidado o cara para que ele pudesse conhecer pessoas influentes, e não causar escândalo e fazer novos inimigos para si mesmo. Na tentativa de acalmar a situação, Kevin se ofereceu para marcar seu acompanhante para encerrar a discussão, e Eric concordou condescendentemente. Abrindo a boca para citar a data, Lewis pensou que sua família não tinha a mesma influência em Chicago que os Jacobsons, então ele precisava evitar conflitos em uma cidade estrangeira. Mas Andy o interrompeu, perguntando por que ele ligou para ele tão tarde da noite para ver idiotas fingindo ser mágicos, o que chocou os representantes de famílias nobres. O ruivo pensou com raiva que ele estava pronto para cobrir Parker consigo mesmo e literalmente pisoteou todos os seus esforços, enquanto o loiros, elando pela honra de um amigo de alto escalão, ordenou que o cara se ajoelhasse. Porém,
Eric disse que isso não seria suficiente, pois todos poderiam pensar que ele estava apenas zombando de um idiota. Portanto, ele lhe provaria que é um mágico, e para isso Andy não apenas se ajoelharia, mas também rastejaria para fora da barra sobre eles. O homem de cabelos compridos, sorrindo satisfeito, perguntou o que aconteceria se o grande mago não conseguisse provar sua força. E ele o convidou a se ajoelhar na frente dele e tocou silenciosamente o pedaço de papel protetor nas costas do amigo. Rindo presunçosamente, Jacobson concordou facilmente. Sentindo a pressão da situação, preparando-se para o pior, Kevin admitiu com culpa que sabia da existência de todo tipo de coisas místicas. E como o influente neto estudou com os melhores mestres, não se gabaria se não soubesse. Mas Parker o acalmou, dizendo que não havia nada disso neste pedaço de papel, acrescentando mentalmente que eles não o impressionaram mesmo quando ele tinha 6 anos. Tendo tocado o peito do sujeito experimental com um homem de papel, o grande mágico notificou-o de que já havia escrito sua data e o estava controlando. Ordenando ao infeliz que ficasse ereto, ele preparou todos para assistir ao milagre. Red já tremia abertamente e ele, mais uma vez, expressou seus medos ao amigo, ao qual pediu com um sorriso para não ter medo, pois iria ajudá-lo. Eric enfiou a agulha na mão do jornaleiro, dizendo o comando em voz alta. Lewis, tremendo de medo, percebeu surpreso que não sentia nada. Quem assistia percebeu timidamente que nada funcionava, por isso o doente ficou muito tenso. Ele começou a emitir comandos histericamente, enfiando a agulha aleatoriamente no pedaço de papel. Atrás de Kevin, o cabeludo ria ruidosamente das tentativas inúteis do exibicionista, enquanto o primeiro, que não sentia nenhuma influência sobre si mesmo, realmente começou a pensar que o famoso neto havia enlouquecido. Decidindo acabar com toda essa farsa, Andy perguntou por que ele queria fingir ser um mágico. Para evitar a escalada do conflito, Lewis correu para sair, empurrando o amigo para a saída. Mas Parker parou e perguntou decididamente se aquele idiota manteria sua palavra de se ajoelhar diante dele em caso de fracasso. O loiro, fervendo de tanto atrevimento, agarrou uma garrafa de vidro, quebrou-a na mesa, transformando-a em arma, e começou a ameaçar o genro dos Gilmores. Com uma cara séria, Jacobson parou seu defensor, e ele perguntou descaradamente se Parker se considerava digno de ter um cavalheiro como ele ajoelhado diante dele. No entanto, ele ignorou a pergunta de outra pessoa e repetiu a sua. Ajoelhando-se bruscamente, Eric explicou que tudo sempre seria como ele disse. Ele acrescentou maldosamente para saber que não toleraria tal vergonha. Não acreditando no que viam, os presentes congelaram como estátuas. E o homem de cabelos compridos sorriu e disse que pessoalmente seria paciente e ordenou que a velha Jacobson se levantasse. Todos os sentimentos estavam literalmente misturados na cabeça do ruivo, ele não entendia por que seu novo parceiro estava se comportando como Deus. Neste momento, os passos de inúmeros pés puderam ser ouvidos. Virando-se, Kevin viu que eles estavam cercados por pessoas de terno, com tacos e soqueiras. Levantando-se, Eric disse sarcasticamente que havia avisado o convidado. De costas um para o outro, Lewis lembrou ao amigo que prometeu protegê-lo, mas há muitas pessoas agora. Portanto, decidindo que iria distraí-los consigo mesmo, já que não deveriam ousar levantar a mão contra ele, ordenou que seu companheiro corresse. Rindo, Parker perguntou por que ele faria isso. E ele correu, não para a saída, mas para o líder. Pensando que o cara havia decidido começar por ele, Jacobson arrogantemente estendeu a mão, com agulhas presas entre os dedos, dando sinal verde para que o genro estúpido pelo menos tentasse se aproximar dele. Mas o homem de cabelos compridos não precisava de permissão, então voou contra o influente neto, agarrou-o pela garganta com força e bateu-o na parede. O líder ofegou, todas as veias de seu rosto incharam. Olhando atentamente nos olhos de seu oponente, Andy perguntou o que poderia fazer com ele. Todos ficaram perplexos com a imagem que apareceu diante de seus olhos, pois o frágil genro de uma só vez neutralizou Jacobson, que praticava artes marciais desde a infância. O loiro mandou atacar o genro insolente e todos correram para cumprir a ordem. Abrindo caminho no meio da multidão, Kevin queria tirar seu parceiro de perigo. Nesse momento, o cacique deu ordem para que todos se levantassem. E não apenas fique aí, mas afaste-se e deixe Parker passar. Dizer que todos ficaram chocados com tal expressão de vontade é um eufemismo. Soltando a garganta do oponente com as palavras de que finalmente havia começado a entender alguma coisa, Andy chamou o ruivo para ir embora. Enquanto os dois caras caminhavam por entre a multidão congelada de bandidos, todos tinham uma pergunta silenciosa em seus olhos sobre como um homem que sempre lutava até o fim permitiria que a pessoa atrevida simplesmente fosse embora.
Incapaz de suportar a bajulação, o loiro expressou o que interessava a todos na sala. Latindo com raiva para ele, o compreensivo Jacobson disse que só agora percebeu por que sua magia não funcionou. Admitir mentalmente que suas habilidades não eram nada comparadas à força de seu famoso genro. Naquele momento, o loiro recebeu uma ligação, que tirou Eric de seu devaneio. Ele disse alegremente ao chefe que havia um grupo de lutadores de Dwayne no bar que tinham ido lá por ordem de King, o que significava que Parker não tinha muito tempo sobrando. Um neto influente, esticando o ombro dolorido, disse casualmente que era absolutamente inútil. Em resposta à pergunta surpresa de por que pensava assim, ele apenas foi até a janela e mandou olhar com ele. Vendo a foto pela janela, o loiro literalmente perdeu o maxilar inferior. Montanhas de soldados sangrando jaziam no asfalto. Uma pergunta razoável sobre quem poderia ter feito isso com o grupo de Dwayne permaneceu sem resposta, já que Eric mergulhou fundo em si mesmo, pensando que agora é a hora de procurar os mágicos mais fortes para lidar com Parker, ou de não se envolver com ele de jeito nenhum. Alcançando seu aliado, o ruivo tentou entender o que tinha visto. Tendo alcançado o homem de cabelos compridos perto do carro, Kevin expressou sua suposição de que foi seu amigo quem de alguma forma matou toda uma multidão de bandidos, ao que ele respondeu que estava escuro e ele não viu nada, provavelmente eles simplesmente foram pegos. Entrando no carro, Andy se despediu do companheiro, dizendo que iria embalar a esposa para dormir, mas não desistiu, tentando obter uma explicação para o que tinha visto. Pensando que usou apenas alguns truques infantis, mas aparentemente exagerou, Parker nem percebeu Barney olhando para ele com desconfiança, que disse que lhe parecia que seu genro estava escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o grito vindo da sala podia ser ouvido até mesmo fora do hospital. Jogando fora o telefone, que lhe dizia que o objeto de vingança havia escapado ileso da multidão de bandidos, Mason cerrou os dentes e não entendeu por que Lewis simpatizava tanto com esse idiota que recorreu a poderes superiores para salvá-lo. A carinhosa mãe entregou uma maçã ao filho, esperando que ele se acalmasse. Assim que King tocou a fruta, sua mão ficou dormente e ele gritou histericamente que qualquer toque o paralisaria, e disse à mãe para não tocá-lo. Continuando a se entregar à autopiedade, a loira mais uma vez começou a pensar em um plano de vingança. No dia seguinte, toda a internet estava cheia de manchetes de que Parker estava traindo sua esposa com seu parceiro de negócios. Após a leitura, Aaron ficou exultante, agora tudo se encaixou em sua cabeça. Astoria, que ouviu isso, calou a boca do primo, mas ele não desistiu, explicando que não foi ele quem inventou isso, mas toda a cidade estava falando sobre isso. Continuando a zombar dele, o cara expressou sua surpresa pelo fato de a família do tio ter aproveitado não só a sorte do genro, mas também a bunda dele para seus próprios fins. A menina de cabelos lilazes quase chorou com tantas coisas desagradáveis sobre o marido, mas ele pediu com um sorriso que ela não prestasse atenção às fofocas vis. Garantindo a ela que um dia o fofoqueiro definitivamente conseguiria o que merecia, o homem de cabelos compridos colocou secretamente a mão nas costas e fez um gesto com os dedos. No mesmo instante, ouviram um grito doloroso. Decidindo ver quem estava gritando daquele jeito, eles se moveram em direção ao som. Ao virar a esquina, a Astoria parou espantada. Guinchando como um porco, seu primo estava deitado no chão, com as pernas bem abertas, entre as quais pendia uma cobra. Cobrindo a boca de horror com a mão, a menina se perguntou se o marido era vidente. E naquele momento o cara pegou o celular e começou a filmar o que estava acontecendo. Depois de acalmar a esposa e pedir que ela não olhasse para lá, o cara disse que salvar pessoas é sua coisa favorita. E com toda a força chutou o primo bem na virilha, sem parar de gravar o vídeo. Dirigindo-se à cobra ou à pessoa mordida, Andy praguejou e deu nomes aos golpes. Vendo que seu filho mais novo estava sendo espancado, Stanley correu para resgatá-lo com 2 guardas. Tendo dado o comando aos bandidos como cães de guarda, ele próprio não iria sujar as mãos. Com um sorriso desanimador, o cabeludo pediu para não caluniar as pessoas boas, mas primeiro entender o que estava acontecendo. Para provar suas palavras, ele demonstrou à cobra que havia neutralizado. Stanley imediatamente reconheceu o réptil como desaparecido e começou a suar frio. Aaron orou ao irmão mais velho pedindo um antídoto. Ele rapidamente ordenou aos guardas que carregassem o mais novo com urgência para dentro de casa. Astoria perguntou ao marido, intrigada, por que carregavam o primo para dentro de casa se ele precisava ir ao hospital, ao que ele, regozijando-se com o vídeo resultante, respondeu que talvez tivessem uma cura milagrosa.
Na vila dos Gilmores mais jovens, Stanley lamentou a cobra pisoteada por Andy quando seu pai lhe disse para não se preocupar, mas sim para ajudar Aaron a se livrar do veneno. Sentado na cama do homem mordido, o pai contou-lhes que seu irmão mais velho, Isaac, havia conquistado o favor de uma das filhas de Jacobson, então eles precisavam rapidamente chegar ao chefe daquela família. Encantado com a notícia, um dos irmãos perguntou se já poderiam ligar para Nora quando se conhecessem. Harvey concordou, argumentando que Sam não poderia se tornar parente dos Kings, e seu relacionamento com os Jacobsons lhe daria a oportunidade de se tornar o próprio chefe da família. Enquanto isso, na mansão da família mais poderosa de Chicago, um ancião, olhando para um pôster com boa caligrafia, elogiou seu neto por seus talentos. Respondendo modestamente ao avô que ainda precisava estudar e estudar, e que ainda não merecia elogios, Eric sarcasticamente pensou que não esperava mais nada, pois contratou os melhores mestres para escrever para ele. Tendo escolhido o trabalho do neto para a celebração, Elmer pediu-lhe que ajudasse a jogar fora o resto, pois não queria nem olhar para eles. Quando começou a rasgar os cartazes, o olhar do jovem Jacobson caiu sobre um de uma pilha próxima. Ao se aproximar, viu a assinatura desajeitada de Parker no canto. Tirando um trabalho de uma pilha de outros para ver o que estava escrito ali, Eric ficou mentalmente surpreso, pensando que não conseguia nem imaginar que seu famoso genro tivesse algum talento além da magia. Ao desdobrar o cartaz, o neto experimentou uma espécie de choque cultural. Prestando atenção na reação do mais jovem, o mais velho voltou seu olhar para a caligrafia. Querendo imediatamente descobrir de quem era esse trabalho, ele abordou o cara com essa pergunta. Depois de ler o texto, o avô mudou imediatamente de ideia, declarando que esta caligrafia em particular seria apresentada na cerimônia. O familiar lembrou ofendido que o chefe queria assumir o cargo, ao que o velho afirmou categoricamente que mudou de ideia e que o neto ainda tinha que estudar e estudar até ter tanto sucesso. Eric tentou convencer o avô, dizendo que isso era obra do famoso idiota de Chicago por tudo, e antes ele escreveu, não ele, mas eles o ajudaram. Mas o velho não se interessou por isso, apenas lembrou severamente que sempre se escolhem os melhores trabalhos para a cerimônia, e este é o melhor. O neto pediu desculpas, abrigando um plano malicioso que queria realizar logo no feriado. No hospital, a mulher pediu ao filho que tivesse um pouco de paciência, pois ninguém na cidade inteira sabia como tratá-lo. Mas o pai já procurou os melhores médicos e em breve será transferido para outro local. Com essas palavras, ela colocou a mão na mão do filho preocupada, o que o fez ficar histérico, pois seu membro ficou imediatamente paralisado, e ele começou a gritar que o médico não iria ajudar, e que Parker só precisava vir aqui. Pensando que o filho estava em busca de vingança, ela tranquilizou o filho, dizendo que já havia espalhado boatos e agora era uma questão de tempo até que o acordo entre os Gilmores e os Levises fosse rescindido. Mas o cara, correndo em agonia, disse que não tinha interesse em vingança, tinha certeza que o genro sabia como se recuperar. Após atender a ligação, Andy pediu para falar mais rápido, pois estava indo para uma reunião importante com sua esposa. Depois de se apresentar, Mason imediatamente fez uma pergunta que o interessou. Em resposta, o assinante perguntou casualmente se o interlocutor havia colocado uma gangue de lutadores contra ele ontem no bar. Notando o contato que eles não ligaram depois disso, quis desligar, mas King o deteve em desespero, prometendo que, por sua ajuda, ele e Dwayne nunca mais o incomodariam. Tendo concordado neste caso em continuar a conversa, o cabeludo disse que tinha mais uma condição, pois devido à perda do acordo tripartido, o seu sogro não era ele mesmo. Tendo entendido do que falava o interlocutor, o desesperado concordou com tudo e prometeu-lhe a retomada desta cooperação. Depois de jurar tudo, o loiro implorou que lhe dissessem onde conseguir o antídoto, ao que recebeu a resposta de que o rapaz não sabia disso. King ferveu, começando a gritar como se tivesse sido picado. Porém, Parker o deteve, dizendo que não sabia onde, mas sabia quem sabia, e enviou-lhe o vídeo. Depois de ver o que veio do genro dos Gilmores, Mason reconheceu imediatamente a cobra que o picou. Andy contou ao loiro como ontem o mesmo réptil mordeu Aaron, mas Stanley não o levou para o hospital, mas para a mansão deles, e depois de algumas horas seu primo estava andando como se nada tivesse acontecido. Dito isto, se o jovem mestre não acreditar nele, ele pode perguntar pessoalmente ao quarto filho, Harvey, e ele desliga, mas o doente o interrompeu novamente. Enquanto King repassava mentalmente os acontecimentos daquela noite, ele se lembrou de que os dois irmãos estavam lá, mas não o ajudaram. Portanto, ele ordenou que sua mãe ligasse imediatamente para Aaron ao hospital para se certificar pessoalmente de que Parker não estava mentindo.
Sentado em uma cadeira após o término da ligação, o homem de cabelos compridos imaginou sonhadoramente como seu primo sairia dessa situação. Naquele momento, o quarto filho dos Lewis, esposa e sócia de Andy, saiu do escritório discutindo o bom projeto da menina, que aumentaria a renda de cada família. Anne elogiou o jovem especialista pela sua grande ideia e ela, por sua vez, agradeceu-lhe pela sua cooperação. A ruiva abraçou Andy alegremente e disse-lhe que com habilidades como as de sua esposa, eles alcançariam rapidamente o sucesso, ao que esta, sem hesitar, proibiu a primeira de olhar para ela. Eles foram distraídos da conversa casual por uma ligação no telefone de Lewis. Ao telefone, a voz irritada do avô gritou que ele havia se envolvido em um escândalo por causa de Parker e queria desonrar a família e, portanto, deveria voltar para casa imediatamente. Kevin tentou explicar que eram apenas boatos, mas o velho não deu ouvidos e se manteve firme, exigindo a rescisão imediata do contrato. A história começou a pedir desculpas a Arlo, frustrada, mas naquele momento, Andy arrancou o telefone das mãos de Lewis. Depois de cumprimentar o avô e se apresentar como o novo amante do neto, ele pediu para discutir a situação atual. O ruivo tentou objetar em estado de choque que era seu avô, mas o ruivo apenas balançou o dedo, deixando claro que não deveria ser incomodado, e continuou a conversa. Supondo que o principal medo do velho era a perda de sua reputação, Parker prometeu que não só não a perderia, mas também a aumentaria em apenas 4 meses, e então a cooperação seria obrigada a continuar. Focando no fato de que outras empresas precisam de 2 a 3 anos para atingir esse nível, mas ele fará isso em 4 meses, e seria estúpido perder essa chance. Acusações de arrogância e ostentação choveram do outro lado da linha. Aqueles que acompanharam a conversa também ficaram chocados com esse momento, e Kevin disse que seu avô odiava acima de tudo os fanfarrões, principalmente quando jogam poeira nos olhos de pessoas importantes. Isso impressionou o velho, e ele lhe deu essa chance, avisando de que, se ele errasse, não deveria se surpreender com a raiva que se apoderou dele.